E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Thiago e vamos iniciar aí as aulas do segundo PET 2021 do terceiro ano do ensino médio, começando aí com a eletrostática, né, e a parte da eletrização. Mas antes de começarmos, quem que vem a ser a eletrostática? Então olha aí. Então a eletrostática é o ramo da eletricidade que estuda os fenômenos relativos às cargas elétricas em repouso, ou seja, todas as nossas cargas elétricas vão estar em equilíbrio, e os fenômenos que advêm dessas situações. Então, a eletrostática, a gente vai estudar as cargas elétricas em repouso. Igual lá na mecânica, quando a gente estudou a estática, né? Os corpos também estavam em equilíbrio. Né? E a eletrização, o que vem a ser a eletrização? Então, a eletrização é o acúmulo de cargas elétricas nos corpos por transferências de carga de um corpo para outro ou por deslocamento interno dentro dele. A gente vai estudar isso mais aprofundadamente ao longo dessa videoaula. Então vamos fazer uma pequena introdução à eletricidade. Então olha aí, a observação da eletrização dos corpos foi feita inicialmente pelos gregos, né? Lá por volta do século 6 a.C., através da fricção do âmbar com pele de animais. O âmbar é essa resina aí que tem em algumas árvores, certo? Essa resina que tem aí na foto aí. Então esse atrito, né, do âmbar com a pele dos animais produzia nessa resina a propriedade de atrair corpos pequenos e leves. E em grego, o âmbar, né, se diz elétron. Então, a partir dessa palavra, surgiram os termos elétron, eletricidade e os seus derivados. Então, essa palavra se deriva do âmbar, né, que em grego é elétron. Esse âmbar, essa resina aí fossilizada, é aquela mesma que o carinha lá, dono do Jurassic Park, lá no primeiro filme lá, antigão, tem lá na ponta da bengala dele, que foi através dessa resina aí dos animais lá dentro que conseguiu tirar o sangue e extrair o DNA dos dinossauros. Então, continuando aí. Então, vamos ver aí a carga elétrica e a eletrização. Então, desde o estudo da termodinâmica, a física voltou-se predominantemente ao mundo microscópico, né? Ou seja, aos fenômenos cuja natureza está na existência e nas características de partículas elementares. Mas quem são essas partículas elementares? Essas partículas elementares são partículas indivisíveis que não são compostas de nenhuma outra, né? Então, o que vai acontecer? Você vai dividindo, 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 até chegar a um ponto que você não consegue mais dividir. Quando você chega nesse ponto, você tem uma partícula elementar. Agora, embora seja muito antiga, a hipótese do átomo ser o constituinte elementar da matéria só foi definitivamente aceita no início do século XX, ou seja, isso vem lá com os gregos de uma época antes de Cristo. Então, com ela veio a descoberta de partículas elementares portadoras de cargas elétricas que compõem o átomo. Então, provisoriamente, podemos afirmar que o átomo ele não é indivisível, e sim divisível. Então, ele é composto por partículas indivisíveis, que são o próton, o elétron e o nêutron. E lá no núcleo do átomo, como a gente aprendeu lá em química, nós temos os prótons e os nêutrons. E circundando esse núcleo, nós temos os elétrons. Então, vamos fazer uma breve história do átomo. Então, como eu falei já, né? Então, a ideia do átomo, né, foi proposta pela primeira vez no século V a.C., pelos filósofos gregos Leucipo de Mileto e Demócrito de Abdera, porque eles estavam preocupados em responder à questão da divisão possível da matéria, aquilo que eu falei, você vai dividindo até chegar a um ponto que fica indivisível. Então eles propuseram a existência dos átomos, que seriam unidades macroscópicas indestrutíveis, que seriam os últimos constituintes da matéria. A hipótese deles, porém, não teve muitos adeptos lá na época em que eles viveram, e ela só foi retomada mais de 2000 anos depois pelo químico inglês John Dalton. Então, a gente pode sintetizar a teoria atômica de Dalton em 3 ideias básicas. Quais são elas? Primeira, toda matéria é constituída de átomos, que são partículas sólidas, indivisíveis e indestrutíveis, ou seja, o átomo é a menor partícula de matéria. E todos os átomos de um dado elemento têm massa e propriedades idênticas. E a última aí, os materiais são formados pela combinação de duas ou mais espécies de átomos. Então, olha só, então essa foi a ideia do Dalton. Então, apesar da importância da teoria de Dalton para o desenvolvimento da química, muitos físicos da época rejeitaram essa hipótese, que só veio a ser aceita no final do século XIX, principalmente depois de experiências dos físicos Jean-Baptiste Perrin, que era francês, e o J.J. Thomson, que era inglês, e resultaram na descoberta do elétron. Então, dentro aí do átomo,
quem são os portadores de carga elétrica? Quem que vai ter carga elétrica aí? Então, os portadores de carga elétrica são o elétron, que transporta carga negativa. Então, ou seja, o elétron está circundando o núcleo, ele fica ali girando em torno do núcleo. Ele consegue sair de um átomo e passar para outro, ou seja, ele consegue percorrer um material. Além disso, nós temos os íons, né? Dentro dos íons, nós temos os cátions, que transportam cargas positivas, e os ânions, que transportam cargas negativas. Ah, mas espera aí. O próton não é um portador de carga elétrica? Ele não é portador de carga elétrica. Então, embora o próton tenha uma carga positiva, todos os prótons estão fortemente juntos no núcleo do átomo. Então, o próton ele não consegue sair do núcleo do átomo, ele não consegue se libertar aí do núcleo. Então, o próton ele não é um portador de carga elétrica. Então, os portadores são os elétrons e os íons. Se o íon for positivo, ele é um cátion. Se o íon for negativo, ele é um ânion. Então, olha aí. Além disso, nós temos a carga elétrica elementar, que é a menor carga elétrica que é consistida em um corpo. Então, o elétron ele tem uma carga de menos 1,6, arredondando aí, vezes 10 a menos 19 coulombs, e o próton tem uma carga positiva de 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, embora, olha aí, a massa do elétron seja muito menor que a massa do próton, a quantidade de cargas elétricas que eles possuem é a mesma, só que por convenção a gente fala que a carga elétrica do elétron é negativa e a do próton é positiva. Bom, eu falei que a unidade de medida aí é o coulomb. Quem que é o coulomb? Então olha aí, a unidade de medida de carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades SI é o coulomb, cujo símbolo é a letra C maiúscula, em homenagem ao físico francês Charles Augustin Coulomb, certo? Então, lembrando aí, sempre que a gente usa uma unidade de medida que é nome de algum cientista, ela é representada por uma letra maiúscula. E quando a gente escreve ela por extenso, ela é escrita com letra minúscula, certo? Então, olha aí. Quem que vem a ser os materiais? Condutores de eletricidade e isolantes de eletricidade. Olha aí. Os materiais isolantes, também conhecidos como dielétricos, né, são materiais cujos elétrons estão fortemente ligados ao núcleo e por isso não encontram facilidade de movimentação. Então isso acontece com o vidro, com a borracha, com a mica, com o papel, madeira. Então o que acontece? Os elétrons eles não têm facilidade para sair desse átomo, então eles estão muito presos ao núcleo. Então, ele é um isolante. Já o material condutor é o contrário. Então, olha aí. Materiais condutores são materiais cujos elétrons mais afastados do núcleo possuem grande facilidade de se movimentar. Então, isso é facilmente visível nos metais. Então, olha aí nessa figurinha, nós temos aí um átomo e a gente só tem um elétron na última camada. Então, olha só. Como a gente já tem uma noção, né, a gente sabe que carga positiva atrai negativa. Então, o núcleo do átomo ele está fazendo o quê? Ele está atraindo esse elétron da última camada. Só que entre o núcleo positivo e esse elétron tem uma nuvem de carga elétrica negativa. Então, essa nuvem de carga elétrica negativa vai fazer com que esse elétron livre, esse único elétron da última camada, ele não sinta assim, uma atração muito forte pelo núcleo. Então, o que ele faz? Ele consegue escapar desse átomo. Então, esse elétron livre, essa facilidade que esse elétron tem de sair do material, de se movimentar, que faz ele se tornar um condutor de eletricidade. Então, nessa figurinha nós temos aí o núcleo positivo e os elétrons livres, né? Então, o que acontece? Quando esse elétron não está preso, né, fortemente preso ao núcleo, ele consegue se mover pelo material. E esses elétrons se movimentando pelo material é que torna esse material um condutor de eletricidade. Agora nós vamos ver o conceito de corpo neutro e de corpo eletrizado. Então, o que vem a ser um corpo neutro? Então, o corpo neutro é quando o número de prótons, que são as cargas positivas, e o de elétrons, que é a carga negativa, é o mesmo. Então, se eu tenho a mesma quantidade de carga positiva e de carga negativa, então minha carga líquida é nula. Então, a gente fala que o átomo é eletricamente neutro porque a quantidade de prótons que ele possui é igual à quantidade de elétrons, né? Então, se essas duas quantidades são iguais, a carga elétrica final é zero. Já um corpo eletrizado ou um corpo carregado, o que vai acontecer? É quando houver uma diferença entre o número de prótons e de nêutrons. Como a gente sabe, o próton está preso ao núcleo, o próton não sai do núcleo, só o elétron consegue sair lá da eletrosfera. Então, se um corpo neutro perder elétrons, ele vai ter mais próton que elétron, então ele vai ficar eletrizado positivamente. Agora, se um corpo neutro receber elétrons, ele vai ficar carregado negativamente, certo?
Então, o corpo, para ser eletrizado, ou ele ganha elétrons ou ele perde elétrons. Nunca vai ganhar próton ou perder próton, porque, de novo, eles estão fortemente ligados ao núcleo. Então, olha nessa figurinha aí. Na primeira figurinha, a gente tem um corpo eletricamente neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, ele é neutro. Já na segunda situação, nós temos um corpo eletrizado negativamente. Por quê? O número de prótons é menor que o número de elétrons. E na última situação aí nós temos um corpo eletrizado positivamente, porque o número de prótons é maior que o número de elétrons. Então, na segunda situação, esse corpo que antes era neutro ganhou elétrons, e na última situação ele perdeu elétrons. Muito bem, a gente vai ver agora o conceito de aterramento. Por que é importante, né, você fazer um aterramento da rede elétrica, dessas coisas. Então a gente viu, por exemplo, aí, que um corpo eletrizado ele ganha ou perde elétrons, né? Um corpo neutro, se ganhar, ele pode ganhar ou perder ficando eletrizado. Então olha nessa figurinha aí. Uma coisa muito importante, né, até para nossa segurança, são os para-raios. O que um para-raio faz? Então nós temos uma nuvem carregada eletricamente e ela quer descarregar. Então o que ela faz? Ou ela vai ceder elétrons para a Terra ou ela vai pegar elétron para a Terra. Então, para que esse raio não caia no lugar aleatório, a gente faz um para-raio, que ele vai atrair esse raio para esse lugar para provocar o menor número possível de dano, para não provocar danos, né? Agora, então, nessa figurinha nós temos uma situação. Nós temos um corpo eletrizado positivamente. Então, se eu colocar a mão nele, o que vai acontecer? Eu vou tomar um choque. Como ele está carregado positivamente, o que vai acontecer? Quando eu colocar a mão, os elétrons do meu corpo vão ser atraídos pela carga positiva desse corpo. Então, esse movimento da carga elétrica do meu corpo vai gerar uma corrente elétrica e gera um choque. Então, para que eu não tome um choque, o que eu faço? Eu faço uma ligação na terra, né? Coloco aí um fio, né, que faz o aterramento, o famoso fio terra. Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer o aterramento, como esse corpo está eletrizado positivamente, ele vai atrair os elétrons que estão na Terra e vai neutralizar esse corpo. Vai fazer com que esse corpo volte a ser um corpo neutro. Se esse corpo estivesse eletrizado negativamente, no momento do aterramento, todo esse excesso de elétrons iria para a Terra. Certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você que assistiu e chegou até o final, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus coleguinhas de escola. E se ainda não for inscrito no canal, peço que se inscreva aí. E até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço!